Pode sentar, meus irmãos. Irmãos, nós vamos iniciar hoje a nossa escola dominical. Vocês sabem que ainda não tem revista, porque a nossa ideia primeiro é juntar, né, o pessoal para nós podermos comprar as revistas, né? Já saiu a quarta lição, que nós vamos ver essa semana, mas nosso irmão Tiago ele vai trazer aqui um ensinamento hoje, bem legal para a nossa vida. Hoje nós vamos encerrar às 10 horas, irmãos, para não ficar cansativo para ninguém. O Jesus acabou de chegar do trabalho, é bicho corajoso, hein? Trabalhou a noite inteira e está aqui com a gente, glória a Deus. Fico feliz com isso. E para a próxima aula, nós vamos ver essa semana, né, Osmir, se a gente consegue ver lá a questão da revista, para a gente começar já mais apurado a partir da semana que vem. Irmãos, o importante... Amém. O importante disso, irmão, é que separar esse tempo para a nossa vida, para ouvir a palavra, é maravilhoso, irmãos. Principalmente domingo de manhã, com a mente vazia, né, com o coração aberto. Isso é muito bom. Eu lembro que quando eu estava ali na Igreja Batista, esses momentos eram excepcionais para a nossa vida. Foram momentos que marcaram de verdade. Que marcaram não pelo fato do pastor falando da Igreja Batista, não, mas esse momento de manhã, em estar com os irmãos, em aprender a palavra, em ver que todo mundo está ali desejando. Hoje, nós vemos muitas apresentações. Acho que os irmãos entendem o que eu vou dizer agora. Nós temos cultos hoje que tem muitas apresentações, mas a palavra mesmo está escassa. Em muitas igrejas, acho que deve perceber que por aí geralmente 2 horas de culto e 20 para a palavra, né? 2 horas de culto e 20 para a palavra. E isso tem entristecido o nosso coração. Vem cá, Thiago. Tem entristecido o nosso coração, mas Deus é bom. Amém? Está todo mundo bem? Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém. Bom dia a todos, desculpa pelo atraso. Está um pouquinho longe, está acabando atrasando. Hoje a gente vai falar um pouco sobre comportamento social e o que isso interfere diretamente no nosso comportamento, tanto social quanto as pessoas, também espiritual, amém? Amém? Amém. Abra lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18. E claro, com Bíblia, sem Bíblia, não adianta, amém? Eu vou usar os irmãos, hein? Gênesis 2, 18. Todos encontraram? Amém. Vai dizer assim, sobre a criação, ainda a criação da mulher. Gênesis 2, 18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, fazerei, em algumas traduções, uma disjuntora adequada para ele. Certo? Esse é um dos textos que nós iremos usar. Quando na criação do mundo, lá no livro de Gênesis, no princípio, né, Deus ele entende que o homem ele é um ser social. E o que seria um ser social? O homem, por diversas vezes, de diversas maneiras, ele precisa ter pessoas ao seu redor, até mesmo com um desenvolvimento quanto pessoa e também um amadurecimento quanto pessoa, quanto servo. Então, quando Deus ele vai criar Eva para suprir uma necessidade, porque o próprio Deus vai falar que não é bom que o homem ande só, sem a questão de gênero, independente de ser homem ou mulher, certo? Que tanto o sexo masculino quanto o sexo feminino, eles não conseguem estar só, ou seja, não conseguem estar sozinhos. Por quê? Porque o homem ele é um ser social, certo? Então, quantos aqui entenderam que o homem é um ser social? Se quiser vir mais pra frente aqui, vai ficar melhor para ele. Amém. Então vamos lá. Pode vir mais pra frente, sim. Certo que nos dias atuais nós sofremos uma influência, principalmente na questão comportamental, uma influência que vem de pessoa para pessoa, quanto à autorrealização, quanto à aceitação familiar, social, comunitária, assim sucessivamente, até uma influência espiritual. Por quê?
Porque o homem, por ele ser um ser social, tanto o homem quanto a mulher, ele tem necessidades dentro do seu convívio social. Necessidades dentro da sua casa, necessidades dentro da faculdade, da escola, do emprego e assim sucessivamente. Porém, de uma maneira objetiva ou não objetiva, tudo isso vem por parte de um sistema. Por quê? Porque quanto mais o sistema colocar dentro do homem ou inserir no homem necessidades, mas as pessoas estarão focadas em autorrealização própria dos seus desejos e das suas convicções quanto futuro, para depois ter tempo para buscar a Deus. Vamos dar exemplo aqui de algumas autorrealizações, né? Autorrealizações próprias minhas. Quanto a estudo, quem aqui tem vontade de estudar? Quem aqui tem vontade de ter um bom emprego? Quem aqui tem vontade de ter uma boa casa? Quem aqui tem vontade de ter um bom carro? Todos temos, sim ou não? Mas por auto necessidade, certo? Só que se você for parar para pensar, quanto mais você correr atrás desses objetivos que são terreno, menos vai ser o tempo que você vai ter com Deus, certo? Menos será o tempo que você vai ter com Deus e para se aperfeiçoar naquilo que Deus colocou na tua vida. Então, as autorrealizações pessoais, seja de forma religiosa, seja de forma política, seja da saúde, independentemente de qual seja a área, certo? Que isso vai gerar em nós algumas consequências, seja boa ou seja ruins. Porque, voltando, o homem, desde a sua origem, ele é um ser social. E por ele ser um ser social, na questão de ter família, na questão de reprodução, na questão de identidade própria quanto os outros, ele vai querer ter necessidades, ou ter necessidades desse caminho, que são necessidades que a influência comportamental, tanto o mundo na visão macro ou na visão micro, impõe sobre ele. E quais são essas autorrealizações ou autodesejos? Eu citei alguns: estudo, trabalho, casa, família. Muito dessas autorrealizações ou desejos são coisas comportamentais que são introduzidas em nós de maneira pequena, ou seja, no dia a dia, certo? Em pensamentos. Por quê? Porque se você for pensar de uma questão ampla, isso são coisas que já vêm sendo traçadas desde a fundação do mundo. Para que diabo? Para que nós venhamos a se distanciar do propósito que Deus tem na nossa vida, certo? Então, focando aqui de início, o homem, por ser um ser social, ele tem algumas necessidades. Por quê? Porque o homem ele é desenvolvido e influenciado pelo comportamento, ou seja, onde ele está. Aonde ele está, ele pode se moldar o comportamento ou absorver, certo? Um pouco do comportamento. Vou dar um exemplo aqui de um churrasco. Todo mundo aqui já foi em churrasco, certo? Se você colocar sua melhor roupa, o melhor perfume e ficar do lado da churrasqueira, o que vai acontecer? Tá cheio de fumaça. Não vai adiantar nada. Ou seja, o ambiente que ele está pode moldar, pode interferir no projeto de Deus sobre a vida dele e também pode impedir que ele consiga até ser um influenciador naquele local e seja mais um influenciado. É nisso que eu vou tocar hoje, amém? Amém? Amém. Então vamos lá. Se você for ter um panorama espiritual, lá no livro de Efésios vai falar um pouco disso, da questão da hierarquia espiritual. E por que eu preciso tocar nisso? Porque se a gente estamos falando de comportamento desde a fundação do mundo, ou seja, de toda a artimanha maligna que vem trabalhando para conseguir nos dias atuais interferir de forma objetiva no nosso comportamento e nas nossas influências, a gente precisa um pouco estudar essa questão espiritual antes para depois eu vir tocando no tema atual, amém? Então vamos lá. No livro de Efésios, Paulo vai falar um pouco sobre a hierarquia espiritual. E isso é muito interessante, que foi tocado na leitura que o pastor fez no começo já sobre o capacete da salvação. Isso tem uma interferência muito comportamental. Livro de Efésios, capítulo de número 6. Falamos aqui um pouco sobre o homem ser um ser social, a sua influência. Agora vamos tocar um pouco sobre a questão de hierarquia espiritual, que é muito interessante. Quando Paulo ele vai desenhar um pouco no livro de Efésios, dando alguns direcionamentos sobre hierarquia espiritual, ele vai falar um pouco
sobre uma questão mais greco-romana. E por que é uma questão greco-romana? Porque ele vai fazer uma analogia com o sistema espiritual e o sistema grego. Então ele entendia que no sistema grego tinha principados, que seriam até então os príncipes, né? Tem príncipe, governadores, ele só vai trocar um pouco do nome, ele vai falar principados, potestades, que seriam governadores, dominadores, que seriam os senhores daquelas regiões. Então ele vai fazer uma analogia com o sistema greco-romano. Então quando ele faz uma analogia com o sistema greco-romano, ele vai falar que existe um topo, que existe uma hierarquia. Vamos fazer uma analogia com o nosso sistema jurídico brasileiro. Todos nós entendemos que lá na pirâmide de Hans Kelsen, a pirâmide do ordenamento jurídico, no topo vai ter a nossa carta magna, que é a nossa... Vai, Mozão, você tem que saber. Que é a nossa Constituição Federal, certo? Certo? Então vamos fazer uma analogia com o sistema espiritual maligno com o governo brasileiro, para você entender. No topo está a nossa Carta Magna, de 1988, a Constituição Federal, certo? Sim ou não? Sim. Vocês estão entendendo? Se não estiver entendendo, fica muito maçante. Eu vou tentar trazer de uma forma mais razoável. Amém? Então no topo tem a pirâmide de Hans Kelsen, ou seja, no topo a Constituição Federal. Pós a Constituição Federal, no nosso ordenamento jurídico, existem as medidas provisórias, certo? Decreto presidencial, decreto legislativo e assim sucessivamente. O que é isso? Isso é uma pirâmide e uma organização, certo? O sistema espiritual é a mesma coisa. A mesma coisa. Só muda que no topo está Satanás, principados, potestades, governadores, dominadores, hostes e assim toda a camada da desgraça alheia, certo? Vocês conseguem entender? Eu até brinco, eu vi um rapaz falando isso, muito interessante. Ele fala assim que Satanás nos dias atuais ele é aquele banqueiro que vive de juros. Por quê? Porque ele criou um sistema tão bem planejado que ele só senta lá na cadeirinha, abre o extrato de hoje, opa, quantas pessoas, tal. Por quê? Porque é uma coisa que é muito bem planejada e organizada. Entende? Infelizmente a gente não aprende um pouco sobre isso, porque o que você aprende sobre isso é uma coisa rasa, mas quando você aprende de uma questão mais profunda sobre isso, você consegue combater. A gente só aprende a combater o que a gente sabe, certo? Então vamos lá. Se existe uma influência espiritual ou uma hierarquia espiritual desde o início da fundação do mundo, para que o homem venha se declinar, para que o homem venha cair. Então nós entendemos sobre uma organização espiritual, certo? Desde a fundação do mundo até a consumação do século, para que o homem venha não somente cair, mas se esquecer de Deus, estando muito ocupado, certo? Estando muito ocupado no projeto de vida terreno. E aí que está. Se existe uma organização que trabalha em prol da queda do homem há milhares de anos, não há milhares de anos, né, que eles falam que a Terra tem mais de 2 mil anos sucessivamente, mas se existe uma hierarquia espiritual, certo? Uma ordenança espiritual que trabalha desde a consumação do século para que o homem caia, ou seja, eles interferem direto na influência comportamental do homem. Vocês repararam que a igreja de 1990 até 2000, os anos 2000, tinha uma liturgia e um jeito de culto. Até no sistema de adoração do culto era de um jeito. De 2000 para cá as coisas mudaram. Quem reparou isso? Quem reparou isso? Dá uma dica para mim, vai, de Assis, Natan, pastor, dá uma dica. O que tinha antes na igreja do antes que hoje não tem? Oração. Também, o primordial. Vamos lá. Comprometimento. A liberdade está muito clara isso, é uma coisa que a igreja tomou uma liberdade tão grande assim, de se sentir à vontade, né? Hoje às vezes dá uma certa impressão que o povo não tem pastor, a igreja não tem um pastor, porque todo mundo fica à vontade. Então isso é uma das coisas da renovação dos últimos dias da igreja, né? É o que eu vejo, né? Tá certo. Depois, mais pra frente, se der tempo, a gente vai falar um pouco de cobertura espiritual, não hoje. Enfim, as influências comportamentais
do século XXI, que é o século que nós estamos vivendo, ele vai interferindo na nossa capacidade cognitiva, ou seja, no nosso modo operante, o modo de ser, o modo de agir, o modo de estar, o modo de fazer, de uma tal forma que até a liturgia no nosso culto muda. Por quê? Porque os crentes vão mudando e essa mudança eles vão trazendo para dentro do templo, entende? Então até o nosso modo de cultuar muda. Entende? As igrejas que eram mais tradicionais, graças a Deus ainda nós estamos de uma, mas hoje em dia pinta a igreja de preto, de tudo para quê? Porque a influência do comportamento humano mudou. E a influência do comportamento mudando, até o sistema de adoração muda. A forma de adorar muda. A forma de cultuar muda. Antes o que bastava só uma palavra abençoada que todo mundo já gostava, hoje em dia não. Hoje em dia tem que ter um movimento. Por quê? Porque a forma de cultuar mudou. Pode falar. A gente costuma usar a forma de cultuar, mas o que a gente tem visto não é pessoas cultuando, é pessoas assistindo ao culto, como assiste a qualquer outra coisa. Não gosta da ação, não sente o poder da palavra de Deus, porque é aquilo que você falou, se ocupa com tantas outras coisas que ela não consegue notar, não consegue absorver o que está sendo dito, o que Deus está transmitindo ali na sua igreja, falando com o seu povo. E a gente não cultua, a gente não participa, a gente não adora. Infelizmente, eu falo a gente, né, para colocar num todo. Mas, claro que tem suas exceções. Mas a gente tem assistido a cultos, não participado de cultos, não cultuado ao Senhor. Eu vejo muito isso. Participado de teatros. É como se estivesse assistindo um teatro. Teatro exatamente. você não tem emoção, não tem, é uma coisa que é tudo fictícia e parece que vai acabar daqui a pouco e acabou. E realmente, é essa sensação. Acabou, o crente sai da igreja, acabou o culto, é outra coisa, né? Acabou o teatro, é outra coisa. Eu lembro de um tempo de Assis, por exemplo, que a gente saía da igreja e a conversa quando eu saísse da igreja, olha a palavra que Deus trouxe, olha como Deus usou e mudou alguma coisa. Hoje a conversa quando acaba o culto é qual pizzaria a gente vai? Mudou. Quem vai pagar a pizza? Ninguém mais conversa sobre a palavra, sobre o culto. Mas por quê? Porque a influência comportamental, ou seja, a influência espiritual que traz, né, uma mudança comportamental, ela vem fomentando esse tipo de situação. Para quê? Porque todo mundo sabe que nós estamos nos princípios da dor, certo? E se você for parar para pensar lá, a igreja de Laodiceia, a gente somos a igreja de Laodiceia, a 7ª igreja da carta de Apocalipse. E qual que é a crítica que Cristo irá fazer para ela? Porque vocês não são quente, E nem frio. vocês são? Isso. Entrou morno, criou relativismo. Eu ia falar disso mais pra frente. Criou relativismo. O que é o relativismo? É o pode ou não pode? Pecado pode, sim ou não? Ah, não sei, depende. Criou talvez, lascou. Ou seja, uma igreja do século atual que está em cima do muro. E aí como é que fica? A pandemia já foi a carta-chave para todo mundo desanimar, para saírem. Mas por quê? Já estavam vindo assim espiritualmente? Sim ou não? Entende? O relativismo. Nós vamos tocar disso daqui mais para frente. Deixa eu vir na questão política ainda. A influência espiritual vai trazendo até um modo político diferente. Se você for pensar que até os anos 2000, olha isso, político era preso, sim ou não? Era. Mas não com tanta frequência. Presidente. Se alguém falar que eu vi o presidente ser preso, Deve ser morto, não era preso. Tancredo Neves. Era mais fácil ser morto. Ou seja, tudo está sendo trabalhado. É, Como? era melhor ser morto. Ser morto que... Ou seja, tudo está sendo trabalhado de uma forma para que os dias atuais sejam uma coisa muito aberta. Tudo bem que a internet veio para isso, certo? A globalização veio para isso, é o princípio das dores, beleza. Só que existe uma influência espiritual que trabalha em cima do comportamento do homem. E é o comportamento do homem, o modo operante, o jeito de ser, que vai influenciar, que vai direcionar se ele vai ser uma pessoa que vai chegar na promessa que Deus deu, se ele vai ser uma pessoa que vai ser levada aos céus quando o arrebatamento acontecer, entende? É um comportamento, tudo gira em torno do nosso comportamento. E agora vamos começar a entrar um pouquinho mais fundo na questão do comportamento. Eu estava vendo uma série
de TV, e eles estão querendo criar até ISO. Isso é muito interessante. Eles estão querendo criar ISO para a marca de roupa. Alguém já viu isso? Para vestido? O que eles estão querendo fazer com ISO? ISO é uma marca uma estrutura de padrão para tudo. Só que quando eles colocam para roupa, eles querem padronizar, certo? Então, se ter só magrinho, vai só magrinho. Os gordinhos que vai ficar magrinho para usar, certo? Estão entendendo ou não? Sim. Ou seja, um padrão. Estão querendo criar um padrão. Se você for pensar com o Waze, com o nosso, não somente com o WhatsApp, mas também com a questão de localização, o homem ele já está sendo totalmente observado, totalmente manipulado, e agora ele vai ser totalmente controlado até no que se vestir. Isso é uma influência espiritual que traz a mudança do comportamento, entende? Por isso que a maneira de se vestir vai ficando semelhante, a maneira de agir, a maneira de falar, a maneira de ser, a maneira de se expressar. Porque o homem está sendo levado para uma redoma para ele ser igual. E esse é o problema. Entende? Não é mais a igreja que vai até o mundo, traz o do mundo para ser novo na igreja. É a igreja que traz o do mundo não se converte, continua do mesmo jeito na igreja, e agora a igreja muda. Porque se a igreja não pintar de preto, não colocar laser e fumaça, ninguém fique aí. Ou seja, o comportamento do mundo está mudando a igreja, ao invés da igreja mudar o comportamento do mundo. Estão entendendo? E a influência é uma coisa interessante, porque agora, quando você compra um celular novo, você está configurando ele tem uma opção lá, se o aparelho pode usar o seu áudio e pode usar a sua câmera. Ou seja, se você colocar que pode, eles estão pegando tudo que você fala para poder... Por exemplo, eu estava conversando com um rapaz acerca de Israel. Pouco tempo depois que a gente falou acerca de Israel, chegou uma mensagem no celular dele dizendo que tinha passagem barata para Israel. Sim. A inteligência artificial do celular. Se você for pegar o seu celular e colocar, fala carro. Eu falei carro rumo assim que uma vez, depois Corolla, outra vez quando eu estava conversando com a Fernanda, já era. Tudo que você clicar no Google vai aparecer anúncio sobre isso. Por quê? Porque é uma forma da inteligência artificial te colocar no limbo ali, ó, te direcionar no que você quer, entende? Então vamos lá. Entendemos sobre o homem ser um ser social, certo? Próximas aulas vai ter caneta e caderno, que vocês vão marcando, vai ficar mais fácil. O homem ser um ser social. O homem sendo um ser social, ele tem influências. Aprendemos sobre a influência espiritual, que interfere direto no comportamento do homem como ser, no comportamento do homem como igreja, no comportamento do homem quando servo de Deus. Então o que nós aprendemos até agora é que a influência espiritual vem mudando o comportamento da igreja no século 21. Amém? Estão entendendo? Dúvidas? Vai, Maria. Certinho? Então vamos lá. Se a influência social, se a influência espiritual, junto com a política e econômica, elas vão traçando paralelos de onde o homem vai chegar. Certo? Se você for dar uma observada de forma ampla na questão política, econômica, social, espiritual da igreja, você consegue entender para onde que o homem está caminhando. Certo? Sim ou não? Sim. Então vamos lá. Todas essas influências em nós, inseridas em nós, vai gerar o que na gente? Toda essa influência de que se você for um servo de Deus, você tem que ser próspero. E se você está desempregado é porque você não é próspero e não é um servo de Deus. Vai gerar o que em nós? Pressão. Opressão. Frustração. Porque a gente vive uma vida que se a gente entrar no Instagram, todo mundo é bem sucedido. Mas por que a gente vive o evangelho não é bem sucedido? Será que o nosso evangelho está errado ou deles que estão de maneira errada, fomentada? E isso vai gerar o que em nós? Pressão. Isso vai gerar o que em nós? Opressão. Isso vai gerar o que em nós? Essa geração do século XXI é a geração da crise de ansiedade. Por que uma geração ansiosa? São pessoas ansiosas dentro da igreja. Porque são pessoas que observam muito nas redes sociais que pessoas se dão muito bem, enquanto a vida deles não. É uma geração do imediatismo, certo? Então, vamos lá. De novo, vou ser pedagógico nisso. Aprendemos sobre influência. Aprendemos sobre hierarquia espiritual.
A hierarquia espiritual vai mudar o nosso modo comportamental de ser, quanto pessoas, quanto servo, quanto marido, quanto igreja, certo? E agora essa pressão comportamental de se adequar ao mundo, ou ser igual ao mundo, ou ter o que o mundo tem, vai gerar em nós opressões. Por que o ímpio é próspero e o cristão não? Por que o ímpio tem carrão e o cristão não? Por que o ímpio tem casona e o cristão não? Está entendendo? Isso vai gerar em nós opressão. Opressão também. Por quê? Porque nós queremos ter, certo? Mas Cristo não fez essa promessa em nós. Cristo falou que nós seríamos prósperos. Só que o que seria prosperidade? O próprio Cristo vai dizer, tendo que calçar, vestir, beber, ou seja, a prosperidade ela supre a nossa necessidade, certo? O que é necessidade básica? Alimento, internet, vestuário, viajar, tal, coisas básicas. O que passou disso é excesso. E o excesso vem de onde? Do que o mundo, então, da internet. O mundo coloca em nós que nós temos que ter. Está entendendo? A internet é básica também? Oi? Meu, internet é século XXI, tudo bem. Nos dias de hoje é básico. Você está sendo influenciado, né, rapaz? Entende? Cristo vai fazer uma... Tudo bem, Cristo vai falar naquele período contextual. Mas hoje tem que ter uma internet. Netflix é procedência maligna. A Débora estava falando aqui, e isso que seja fruto do seu trabalho, do seu esforço, né? Uhum. Porque tem gente, vou usar uma palavra meio chuva, né? Que vive de mamata dos outros, escorado, tudo mais, enfim. Era só para fazer esse comentário. Maria. Também, mas por quê? Porque o comportamento, a influência atual é assim. Se você é um cristão, depois do culto, você tem que ir pizzaria, você tem que ir aquele de carne top lá, esqueci. Tem que ser só coisa top, por quê? Porque você é cristão, então você tem que mostrar isso para os outros, mas não tem sentido. Tá entendendo? É o que? Uma influência comportamental. E essa influência comportamental vai levando a gente para o padrão de ser igual. Só que o próprio Cristo falou o quê? Eis que é chegada a hora do príncipe deste mundo. E detalhe, em mim não há nada que é dele. Ou seja, todo aquele que quer vir após mim, tome sua cruz e siga-me, certo? Aí depois eu vou tratar disso aqui na frente. Ou seja, o que Cristo quer fazer em nós e o que o mundo quer fazer em nós. Qual que é a direção dos dois nortes? Entende? Porque isso fica uma coisa um pouco perturbada ou conturbada nos dias atuais. Da gente ser um cristão, mas o nosso comportamento ser inserido igual ao do mundo. E quando é inserido igual ao do mundo, a gente quer vir na igreja e quer fazer o que os mundanos fazem. Tá entendendo? É por isso que a gente vem para a igreja, faz tatuagem, bebe, fuma tudo e depois está no culto finge que nada acontece. Tá entendendo? É um comportamento. Isso entra no que o Jacis falou no começo aqui. A influência faz com que as pessoas venham para a igreja, mas não tenham uma liderança. Sim, tá. Então eu não preciso ter uma liderança, por quê? Porque se eu sair daqui, eu vou para a pizzaria, eu vou para qualquer lugar e de repente fazer até coisas que não pode, mas por quê? Porque eu estou na igreja porque talvez eu preciso ser salvo, mas as diretrizes que nós tínhamos lá nos anos 2000, se você colocar hoje, ou a igreja vai encher muito ou vai esvaziar de vez. E é justamente por isso, a influência comportamental. E aí vem muito nessa questão dos jovens, né? Eu sou jovem, eu sei como é que funciona. Na igreja que eu congregava lá era, vou citar nomes, mas era laser, tal, aquela coisa toda, tal, depois todo mundo ficava mole, cada um no seu quadrado, entende? Então o que eu estou querendo dizer? É que uma influência espiritual, ela interfere direto no comportamento do homem. Poucos conseguem identificar esse tipo de situação que vem fomentando. Se você for para pensar, sendo um pouco mais profundo assim, que a gente, pós o ano 2000, a gente entrou no período de Aquário. O Aquário é o Leviatã, o último antes do arrebatamento, ou seja, o princípio das dores. Então, com essa nova hierarquia que se levantou espiritual, ele vem fomentando algumas coisas que isso só vem crescendo nos anos 2000, que é a questão LGBT, que é a questão traição, que é a questão... Traição sempre teve, beleza, mas igual hoje em dia descarou o negócio. É que a Globo ajudou, né? Sim, também, separação sempre teve, mas igual hoje, dos anos 2000 pra cá, certo? Homem com homem, mulher com mulher, ou seja, uma nova influência espiritual
interferiu direto no comportamento social, e a igreja, de um modo ou de outro, ela era um pilar do comportamento social. Por quê? Porque se você pensava em comportamento social, você pensava em igreja, pai, mãe, filho, ou seja, uma influência comportamental, certo? Da família tradicional. Dos anos 2000 para cá, a família tradicional foi destruída. Estou mentindo ou não? Por quê? Porque é uma influência comportamental. A mídia gerou uma influência comportamental, a influência comportamental virou uma influência social, e isso gerou em nós o quê? A opressão de ser o que o mundo é, não de ser o que Cristo quer que nós sejamos. Estão entendendo? Hoje, Tiago, tem a questão da influência tão... Ela é positiva e é negativa, e a gente vê que, você perguntou ainda agora, a mudança que teve de uns tempos para cá, você vê que tem muita gente que ainda, a gente já ouvi, por esse dia eu ouvi isso, que não é crente porque a igreja, por exemplo, não pode usar calça. Esse é os piores. Então, é uma coisa que a questão da calça já foi uma influência no decorrer dos anos. Que hoje não é mais. Porque não usava mesmo. E outras coisinhas que hoje o povo fica assim, meu Deus, eu não sou crente porque o crente tem que ser assim. Mas só que a igreja já está envolvida nisso, que o pessoal achava que não podia. Então, a questão da influência no decorrer dos anos mudou essas coisas, né? Eu não sou crente porque não pode usar maquiagem, agora eu não sou crente porque o povo usa maquiagem. Mas é assim mesmo. Eu lembro, tinha a mãe do amigo meu que estava que vinha aqui, e aí ela falava assim, na minha igreja não pode usar maquiagem, cabelo grande, aí ela veio pra cá num culto só pra cultuar e falar, vou usar muita maquiagem, cabelo pintado, tudo, não vou ficar aqui também não. Ou seja, relativismo. Não é uma geração do quente nem do morno, nem do frio, é morno. Então, o bom não pode, o ruim também não pode, eu fico aqui. Só que eu não vou nem para um lado nem para o outro, fico do mesmo jeito. Só que do mesmo jeito, filho, o inferno tá cheio. Tem uns que falam, não vou ser crente porque os crentes já estão igual a mim. Então, aí, hoje em dia, principalmente com aquele caso da Flor de Lis, que escandalizou tudo aí. O povo, tá vendo? Os crentes aqui, ó. Ser crente vai ser assim? Então, é o relativismo. Pessoa ruim tem em todo lugar. Seja ímpio, seja macumbeiro, umbanda, quimbanda, ruim vai ter em todo lugar, certo? Sim ou não? Sim. Mas a gente está vivendo esse período do princípio das dores. E a tendência é que pior. De que a Flor deles conseguiu falar para o povo como colocar o marido nos braços de Jesus. Né? Meu, e ela ia na Globo e chamava a Xuxa de minha rainha. Então é umas coisas que... Aí é esses cristãos que o povo quer ser. Eu quero ser igual a Flor deles, eu quero ser igual a esse povo. Mas aí, às vezes, o pastor da igreja local, que é a sua inspiração para ser igual, você fala, não, quero ser igual o famosão. Mas é o famosão que escandaliza. Tá entendendo? Já vem de lá de trás, há uns anos atrás teve o caso também da Lana Holder. Você lembra, né, Jesus, da Lana Holder? Tá entendendo? É esse. Eu fui lá um show dela aqui. Nossa, Deus, não. Então, por que a igreja tem essa falta de influências espirituais, ou seja, essa falta de influência no modo de ser? Porque as nossas influências, aqueles que eram influência 5, 6, 7, 8, 10 anos atrás, hoje em dia, tudo. Um foi para as drogas, outro foi para a bebida, outro escandalizou, outro isso, outro aquilo, entendeu? A influência social, ou seja, o ambiente social, está mudando a nossa forma comportamental de ser. Vou bater de novo nisso. Sendo assim, o cristão ele começa a mudar. E já que as nossas influências como cristão são pessoas que começam a abrir as portas, você começa a perder o quê? A questão um pouco do princípio de, nossa, mas eu queria ser igual o Silas Malafaia, mas Silas Malafaia não veio com política. Tá entendendo? Ou seja, você não se acha referência. Você não acha referência. Entende? Então vamos lá. Essa mudança, eu queria ser igual o Silas Malafaia. Você está gravando, é bom não citar o nome não. Depois eu vou rir. Vou fazer um vídeo pra vocês. Gente, enfim, essa opressão social
na questão de mudar o nosso comportamento, vai gerar o que em nós? As crises do século XXI. Crise de ansiedade, crise de opressão, crise, aquela outra lá do... Eita, dá um nome das crises, gente. Síndrome do pânico. Síndrome do pânico, ou seja, tudo isso é uma lacuna que cria na pessoa, dela tá já tão fomentada nas coisas que o mundo coloca, não em Cristo, e cria todo esse tipo de síndrome que antes não tinha. Ela é depressão. Tá entendendo? Depressão. Por quê? Porque a pessoa vive na rede social vendo que todo mundo tem e você não. Isso vai criar em você o quê? Depressão. E a maioria das vezes o que todo mundo tem também é fake news. É fake news. Não tem. Não tem, é só uma foto bonita, tá? Entendeu? Entende? Gerando em nós opressão. Então agora eu vou colocar aqui certinho. A gente falou um pouco de influência espiritual, de influência comportamental, do quanto isso muda e interfere até na forma do cristão ele introduzir ou inserir o seu culto a Deus, certo? Agora a gente vai tocar um pouco na questão do nosso comportamento. Quem puder, abre a Bíblia aí no livro de Salmos, capítulo de número 1. Manual cristão. Salmos 1. Eita, agora a espada desce, hein? Salmo 1, verso 1. Isso hoje está um calor aqui. Misericórdia. Todos encontraram? Salmo 1, verso 1. Salmo 1, verso 1. Lê para nós aí, pastor, por gentileza. Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bom, só isso. O que o salmista está passando para a gente, senão uma forma, um comportamento de ser, segundo a vontade de Deus? Vou ler de novo. Bem-aventurado o homem ou a mulher que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A gente está falando aqui da questão social, a questão de ser semelhante ao mundo. E o que o salmista está passando para a gente? Que o nosso comportamento tem que ser diferente. Não dá para o seu melhor amigo ou para a sua melhor amiga ser ímpio. Você na igreja. Bem-aventurado o varão que não deixa ser influenciado. Está entendendo? Mas o rapaz é casado e o melhor amigo dele é solteiro. E ainda é mundano, para melhor. Como é que fica? É as bem-aventuranças. Não anda no caminho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores. É uma forma de conduta. O que vai fazer com que a gente alcance as promessas de Deus nesse tempo atual, onde está sendo tão influenciado uma fomentação maligna, é uma mudança de conduta. A gente fala, o Thiago é muito antissocial, ele vai pro churrasco, fica sentado lá na sala sozinho. Mas fazer o quê? Ou é isso, ou é fogo. Mas a organização maligna, ela é tão bem organizada que a sociedade diz que se você é um cristão, você tem que andar com alguém que não é cristão. Para que aquela pessoa seja influenciada por você. Mas na maioria das vezes é o contrário que acontece. O que você vai? Você vai sair para uma festa, você é casado. Aí você vai sair para uma festa com um amigo seu que é... Solteiro. Vou dar um exemplo que aconteceu com um colega meu. Ele convidou o rapaz da empresa para ir na igreja. Falou assim, ó, você vai na igreja comigo? Ele falou assim, ó, eu vou na igreja com você se você for no candomblé comigo, porque ele era do candomblé. Aí o rapaz pensou e falou assim, vamos fazer o seguinte, você vai na igreja. Se depois do culto você ainda quiser ir no candomblé, eu vou com você. O rapaz foi na igreja, não deu ouvidos a nada e desejou ir no candomblé. E o rapaz, que disse que prometeu que ia, foi com ele, se frustrou. O que acontece muito, ó, isso é um fato. Se você for ver, principalmente com jovens, né? Eu sou jovem, eu sei como é que funciona. Pessoa da igreja, o rapaz não, a pessoa fala, não, mas eu vou ganhar ele para Jesus. Com todo respeito, quantas pessoas você viu com essa história que ganhou o cara para Jesus? Eu não conheço nenhuma até hoje, a maioria desviou. Não, por quê? Porque a influência do mundo é muito forte.
e você não tem os princípios em Cristo, já era. É mais um. Tem que ensinar para esse povo que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Sim, entende? Mas não, acaba não conseguindo ganhar a pessoa e se desvia, porque é muito. Então, bendito é o varão, guarda isso no seu coração. Bendito é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. O que é isso? Ó, o mundo está te aconselhando que depois do culto você tem que comer pizza para postar foto que você é próspero, que você tem dinheiro, que você é top. E aí, você vai andar segundo a vontade do mundo ou a sua, ou a de Cristo? O mundo está dizendo... Ô, Tiago, deixa eu só fazer uma ressalva. Pode ir. Isso aí é interessante, que a gente está falando de uma coisa de, assim, por exemplo, simples. De uma influência tipo, você está indo para a pizzaria para postar uma foto para dizer que você está na pizzaria. Mas a palavra aqui, quando você pega para ler, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, a gente já imagina uma outra situação. A gente nunca imagina que por exemplo, na saída da igreja, na vinda da igreja, durante o culto, são coisas... Sabe aquela história que eu estou aqui cultuando, Nathanael? Pega o celular e tira uma selfie com quem está atrás de mim, o pessoal nem quer tirar foto, olha onde eu estou. Entende? A gente acaba negociando, vou colocar assim, enquanto igreja, negocia as pequenas coisas, mas são essas pequenas coisas que fazem com que a gente não consiga, até mesmo estar dentro da igreja, é um aglomerado de direto pequenas influências, né? Um aglomerado de pequenas coisas que faz com que você se assemelhe cada vez mais ao mundo, ao conselho dos ímpios, a influência dos ímpios, a influência do mundo, exatamente isso. Sim, o salmista está passando o quê? Uma forma de conduta de ser diferente, certo? Porque o mundo vai querer que nós sejamos igual a eles. Mas se você for parar para pensar hoje, está tudo tão parecido que sem discernimento espiritual você não consegue saber quem é quem, certo? Então, remédio. Qual que é o remedinho para a tua alma? Não andar segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Aí tem gente que vai até usar Paulo. Não, mas Paulo disse que eu era como judeu para confundir o judeu, eu era como gentil para... Paulo é Paulo. Se você ser igual a Paulo, tão bonito então. Essa igreja vai... Tá entendendo? Usa até a Bíblia, meu. Eu vou contar um testemunho aqui, eu não vou usar o nome de pessoas. Eu lembro que na empresa à noite, entrou 3 cristãos, eu e mais 2. Quem me colocou nessa empresa foi o Natan. Então, deu o Natan. Olha o testemunho. 3 pessoas. E aí eu, cristão, né, na época tinha acabado de ser levantado a diácono, tinha maneira o quê? De, no horário do almoço, fazer um período ali de oração rapidinho e até de leitura bíblica, né? Chamava o povo. Não. Que foi? De janta. No horário de janta, que era à noite isso. Aí os vasos, na hora da janta, ao invés de estar comigo orando, tal, lendo a Bíblia, aquela coisinha rápida, eles iam para a turma do dominó. Aí a turma do dominó tinha cigarro, a turma do dominó tinha vídeo pornô, a turma do dominó tinha todo o pessoal andando. Mas não tem problema não, você é bom. Não, Tiago, que é isso? Não tem problema não, joga dominózinho, não dá nada não, tá. 3 meses, isso lá tudo desviou. Desviou, voltou para a bebida, não quis mais ir para a igreja, e depois o irmão dele veio reclamar comigo. Por que você não ajudou ele? Mas como ajudar? É influência comportamental. Se você não é um influenciador no seu ambiente, você vai ser influenciado. O Espírito está em você, de influência, de influenciador ou de influenciado? O Espírito Santo é influenciador, gente. Uma cachoeira não pode jogar água doce, amarga. Ou é doce ou é amarga, meio termo. Tá entendendo? É influência comportamental, não, mas não tem problema. A gente negocia nas pequenas coisas. E é esse o problema. Não, é só uma foto, não, hoje é um churrasco de família, não vou conseguir vir no culto à noite. Está negociando. Está entendendo? É nas pequenas coisas que nós negociamos, depois nós reclamamos com Deus, colocamos Deus na parede de não ter o que Ele prometeu. Mas por quê? Porque a nossa conduta não gera aquilo. Amém? Segunda, opressão mental e psicológica. A opressão mental e psicológica vai gerar o relativismo. O relativismo ele vai vir do que é moral e do que é um valor ético. Então, para que nós possamos entender, vamos lá, a questão da moralidade. Se você falar de moral hoje, é um negócio da feira. Comportamento ético. O que é ética e o que é moral? E onde o relativismo vem entre os dois? Se você for pensar na forma de conduta, o salmista disse para nós aqui, é um valor moral, certo? O valor cristão é um valor moral. A
a forma de ser, a família tradicional, o jeito de ser, o jeito de falar, o jeito de agir, é um valor moral. E a questão da ética? A questão da ética é você entender e saber respeitar. Só que quando o relativismo vem entre os dois, tá entendendo? Ah, mas a pessoa... Eu vou dar exemplo. Mas a pessoa tá no culto, tá na igreja, se converteu, mas depois fez tatuagem. Não tem problema, é relativismo. Não tem problema não. Mas vamos sair do culto, igual os vasos que eu conheço aí, vamos sair do culto e vamos pro motel. Não tem problema não, tem problema. É relativismo. O que é moral, o que é ético e os valores estão ali, ó. Quebrou. Tá entendendo? A gente negocia em tudo. Depois a gente reclama, Deus, mas eu não consigo alcançar o que o Senhor me prometeu. Mas porque nós negociamos. Depois reclama que não consegue sentir Deus no Não culto. consegue sentir Deus no culto, mas você está com o celular, a atmosfera, a ambiência espiritual tem que estar no culto, mas você está com o celular. E aí, como é que fica? Gente, quem está no culto está. Quem não quiser estar, não vai ser sua mensagem que vai fazer a pessoa sentir Deus lá e querer estar aqui. Está entendendo? Ou seja, a influência muda o nosso comportamento, a nossa forma de ser. E se nós não formos cristãos, alicerçados em Cristo, a gente não consegue. A gente vira mais um. Quem é você? Sou mais um. Sou mais um do que? Do padrão. Um já criou um padrãozinho isso para tudo. Para cadeira, para púlpito, para Bíblia, para roupa. Então eu sou mais um. E Deus te chamou para ser mais um abençoado? Não. Entendeu? Você é um eleito de Deus, salvo e remido. Então entenda que as influências vão tentar mudar a nossa forma de conduta quando nós cairmos no padrão do mundo e vermos que não temos o que eles têm, a gente vai querer ter. Isso vai causar em nós frustração, opressão, depressão, ansiedade, todo tipo de tranqueira. Mas o que Cristo prometeu para a gente, que o mundo não tem, é o quê? Primeiro, a salvação. Segundo, o Espírito Santo de Deus. Se isso não bastar para nós... Isso não dá seguidor no Instagram. Isso não dá seguidor no Instagram. Isso daqui não vai ter nem 1000 visualizações ali. Se isso não for o suficiente para nós, gente, como é que fica? Eu nunca tive Instagram. Nunca. Tá perdendo muita coisa. Não tá perdendo nada. Certo? O relativismo entra dentro do que eu disse para vocês da questão da igreja. Sétima igreja, certo? A igreja de Laodiceia, não é quente nem frio, é morno. Aí a gente lembra da história do quê? Do jovem Eutico. Porque o jovem Eutico ficava onde? Na janela. Ao invés de ficar nem dentro do culto, nem fora. Ele ficava na janela. Ou certo? A ambiência espiritual no culto, aquela ambiência de presença, e fora do culto, a ambiência do mundo. Aí ele fica onde? No meio termo. Só que meio termo vai. Com todo respeito, meio termo sobe? Não sobe. Aí você vai falar, a pessoa vai achar ruim, mas fazer o quê? Desse jeito que tá, não vai. Do jeito que tá, não muda. Do jeito que tá, as bênçãos de Deus não vêm. Do jeito que tá, o ministério não vai. Do jeito que tá, não consegue. Ou seja, ou se alicerce e muda a forma de conduta, a forma de ser, e seja um influenciador no ambiente que você está, ou não. Entende? Até na faculdade, gente, na faculdade é terrível, mas o povo me conhece como pastorzinho. Quando chega lá nos debates teológicos, que o povo vem, que é o Estado laico, quando chega a época de aborto, lei de aborto, aí pronto, já me chama, faz aquele debate todo. Mas se nós não formos influenciadores dentro do ambiente que a gente está, quem vai ser? O pai da menina pegou coronavírus lá na faculdade. A primeira coisa que ela fez foi o quê? Lembrar do Tiago. A gente fizemos uma semana de oração para ela, a mãe dela foi curada, tudo deu certo. Mas por quê? Porque é você ser influenciador no ambiente. E se tivesse morrido? Oi? E se tivesse morrido? Aí é o projeto de Deus. Não, você como parte influenciador, qual que ia ser você lá? Morreu, a vontade de Deus foi feita, né? Mas... Não ia querer mais pedir oração pra você. Vai lá, a oração desse menino tá muito fraca. Eu vou lá no copo d'água, coloca lá um copo d'água santo. Aí você entendeu? Até as igrejas atuais, as grandes, elas tentam influenciar uma forma de comportamento, que é o quê? Você tem um objeto, uma caneta ungida, um bloquinho ungido, uma água ungida, as bugigangas todas para quê? Para você exercer a sua fé naquilo. É uma influência comportamental. A fé já não está mais em Cristo, a fé está na caneta. Se a caneta assinar, a porta abre. Se não assinar, e aí? Como é que fica? Tá entendendo? A gente já não tem influenciadores cristãos que direcionem. E os que a mídia coloca é essa palhaçada. Sacou?
Vamos lá. Essa questão de influência e de influenciadores vai gerar também em nós algo que é muito normal, o consumismo. Só que o consumismo vai gerar o quê? Crente endividado. E crente endividado vai gerar o quê? Pessoas que trabalham mais do que conseguem estar no culto. Trabalham mais do que estão em casa. Trabalham mais do que tem tempo para sua família. Por quê? Porque o consumismo vai colocar na mente do cidadão que ele tem que ter aquilo. Então ele faz 1000 vezes, se endivida, aí depois a culpa é de Deus. Está entendendo? Um exemplo disso, lá na empresa tem alguns cristãos, né? E eles fazem todo dia hora extra até 10 da noite. Não vão para a igreja. Uns já até desistiram de ir para a igreja. E dizendo que tem que aproveitar para fazer hora extra para ter um pouco de dinheiro. Resolve. Estou lendo o livro de Eclesiastes, ele fala exatamente sobre essas coisas. Capítulo 4, 5 e 6 de Eclesiastes, Salomão se dedicou para entender esse mistério. E não dá em nada, né? Tudo é vaidade, não vai dar em nada. É só quebra a cabeça e não adianta de nada isso. E no final das contas o resultado é o Mas quê? que adianta eu viver 100 anos e morrer e não usufruir de nada do que é dele? Ou seja, a gente vai ter a questão do consumismo. O consumismo vai gerar ali, entre parênteses, ali, a sua falta de tempo para Deus, falta de tempo para a família, serviço em excesso. E aí o homem que se aprisiona no serviço e deixa de buscar Deus, deixa de ter o convívio social com família, esposa, filho, vai gerar o quê? Morte espiritual. Aí qual que é o conselho que o nosso Salomão vai dar? Provérbios 3, verso 9 e 10. Vamos lá. Provérbios 3, verso 9 e 10. Vai dar tempo. Provérbios capítulo 3, verso 9 e 10. Vamos lá. Vai, Natan, lê para nós aí, cara. E o que é pior, né? A pessoa ela não tem tempo para a família, não tem tempo para a igreja e está influenciando a família a ficar da mesma forma assim. Porque a maioria dos filhos, né, se você for estudar um pouco sobre psicologia, a maioria dos filhos que crescem, entrar e ter uma vida conturbada são pessoas que dentro do seu lar não tiveram atenção de mãe, de pai. Por quê? Porque estão todos endividados em ter que trabalhar, em ter que fazer tudo aquilo para sustentar a casa e não tem tempo para a família. Sacou? Vai, Natan, verso 9 e 10. Provérbios 3. Verso 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E se encherão os teus celeiros e transportarão de vinho os teus mangares. Qual que é o versículo? Verso 9 ao 10. Você está em Eclesiastes. É que eu... Não, eu estou errado, está falando que ele está lendo errado. Essas palavras aqui. Então, o que Salomão está falando aqui? Primeiro, De Assis me influenciou. tá vendo? O que Salomão falou? Primeiro, honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os seus ganhos. Mas o que é honrar a Deus? Eu não estou falando de dízimo e oferta, estou falando de honrar a Deus. Você entender que o que você tem, quem te deu foi Deus. Mas se Deus pegar e falar, Tiago, mas dá esse relógio aqui para tal fulano, dou. Quem me deu foi Deus? Sim ou não? Sim. Tudo que eu tenho não foi de Deus? Sim ou não? Então como que você honra a Deus? Primeiro mandamento, mas Senhor seu Deus acima de todas as coisas. Jesus vai diluir em 2. E o segundo, amar o seu próximo como a ti Mesmo. Segredo de ser abençoado é o quê? Honrar a Deus. Se tudo que você tem é de Deus, quando Ele pedir, abençoa tal pessoa, você honrar o próximo como a si mesmo. Quando você faz o próximo feliz, você vai ser uma pessoa mais feliz, sim ou não? Quem é que já ajudou o próximo e ficou feliz? Quem é que deu uma cesta básica e falou, meu, que felicidade de eu, sabe, poder fazer alguma coisa por você? Está entendendo o segredo da coisa? Ajudar o próximo. Agora, saber que o próximo está passando necessidade do seu lado, e você indo só em Outback, só coisa top, vestindo só top, coisa top, e não ajudar ninguém, resolve. Tá honrando? Não, tô só pensando. Teve um dia que Deus mandou eu dar meu carro para um cidadão, não fiquei feliz não. Então, bora, vai que Deus te toca. Lembra, Ciro? Eu
fiquei feliz não, pois eu perdi o carro, roubaram o carro. Então, Não fiquei com ele. acontece. Oxi, várias vezes Deus dá alterno. Aí eu, meu Deus, só tenho esse, vou ter que usar uma semana toda. Dá alterno, não. Tem um, vai usando suando, mas vai que vai. Dá o sapato do outro, dá aquilo do outro. É assim, gente. Se tudo nosso é de Deus. Um negócio rapidinho. Pode falar. Esses dias atrás eu vi uma senhora que ela sempre passa aqui no bairro, ela passa catando lata, catando essas coisas. E eu senti de Deus de levar ela lá na loja. E no final do dia, eu cheguei com ela lá na loja e falei, amor, deixa ela escolher o que ela quiser para levar. Nesse dia, a gente não tinha vendido nada, sabe? O movimento parado na loja, final de mês parado. E ela ficou até com vergonha de entrar na loja por causa dos trajes, das roupas dela. Mas eu falei, pode ficar à vontade, você entra, você escolhe o que você quiser aí, pode levar quantas roupas você quiser. E ela pegou algumas peças, pegou bastante peça. E na semana seguinte foi a semana mais próspera que a gente teve. Então esse tipo de coisa é visível, sabe, acontecer. Quando você honra Deus, com certeza, não estou falando de barganha entre você e Deus, mas parece que é automático, sabe? Deus ele vê, Deus ele observa. E naquela semana, nossa, foi uma semana muito boa. E a gente não tinha movimentado, não movimentou nada naquele dia, a gente apenas saiu da loja, não teve entrada. Mas na semana seguinte, então essas coisas realmente vale a pena a gente honrar Deus, vale a pena mesmo. A questão de você ser rio e você ser lago. Quando você é um rio, um fluxo de bênção, tudo que está perto de você vai prosperar, certo? Então todas as pessoas que você ajudar vai fazer com que ele cresça como pessoa, com que essa pessoa seja abençoada, mas Deus ele também vai te dar em troca, não que seja barganha, mas porque você é um fluxo. Agora quando você é um lago, você retém só para si. Não ajuda ninguém, não faz ninguém, só que ó, vai descendo. O lago ele vai descendo. Uma hora, ó, fechou, e aí? Você é lago ou você é rio? Você é um cristão lago ou cristão rio? Você é um cristão como Abraão que vai abençoar e Deus abençoa em dobro? Não porque Abraão fez barganha com Deus, não, mas porque Deus o abençoou por ele ser um abençoador? Ou você vai ser um lago, vai reter só para si? Grava isso, cristão lago, cristão rio. Tá, agora vamos rapidinho em duas formas de conduta, eu vou estar acelerando aqui, senão não vai dar tempo. Que Paulo vai dizer e também que Cristo. Vamos lá, Romanos capítulo de número 12. Nós falamos aqui sobre influência, relembrando os tópicos. Para você que está assistindo essa live aí em 2032, oh glória, 2032 vai ter um varão assistindo essa live aí, glória a Deus. Certo? Romanos capítulo de número 12. Verso 1. Tudo sem encontrar, Romanos 12, verso 1. Vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora vamos cá. Vamos afunilar um negócio. A gente aprendeu sobre influência, a gente aprendeu que o homem ele é um ser não influenciado, mas ele é um ser social. A gente aprendeu sobre a hierarquia espiritual que vai influenciar o nosso modo de culto. A gente aprendeu sobre as opressões que vai causar em nós por não ter o que o mundo nos apresenta. Aí olha o que Paulo vai dizer como remédio: apresenteis o vosso corpo como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso todo mundo já sabe de cor. Mas o que é apresentar o vosso corpo como sacrifício santo e agradável a Deus? É você entrar no culto aqui hoje de mente vazia, de mente limpa, e conseguir apresentar a Deus um culto, sabe, a qual Deus se agrade. Por quê? Porque é tanta zica que a gente pega aí fora do mundo, a pressão psicológica, a pressão social, a pressão de ter, a saúde, é tudo que a gente quer ter, que o mundo não tem. A gente chega no culto e fala só: Deus, eu não tenho casa, não tenho carro, não tenho emprego, a gente só reclama. Como é que você apresenta seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Sendo que você só senta aqui para pedir. Está entendendo? A culpa não é de Deus, é influência comportamental, mas nós vamos entender isso e começar a prestar um culto diferente
Ou vai ser mais do mesmo? E esse ponto aí é tão influencial, né, que a questão é essa mesmo, é tão influencial que da forma que eu apresentar o meu culto, eu vou influenciar alguém a cultuar da mesma forma. É verdade. Se o camarada estiver melancólico, vai ser um Vai ser culto legal. melancólico. Esse é o segredo dos pentecostais, né? Se Aquela vier coisa. cabisbaixo, vai ser aquele negócio, daquele jeito, entendeu? Mas é. Então é por aí. A igreja pentecostal ela ficou conhecida por quê? Por causa desse fogo pentecostal. Vamos levantar a machada da glória. E isso fazia o quê? Cativava quem estava ao lado. Mas o fogo foi se apagando, todo mundo ficando um pouco triste. E aí, é reflexo. Se uma pessoa subir e for pentecostal diferente de uma igreja dessa, vai até se sentir um pouco estranho, entendeu? A nossa liturgia mudou por causa da influência. Mas, o segredo é o quê? Apresentarmos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Para finalizar, carta de Coríntios, capítulo de número 2. 2 Coríntios, capítulo de número 2, verso 14. 2 Coríntios. Eita, eu tomei todas as datas aqui no blog. Pode ler, Guilherme. 2 Coríntios, pode ler. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14 ao 16. 2 Coríntios 2. Capítulo 2, verso 14 ao 16. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Tanto nos... calma aí. Só lê o 14 de novo. 14 de novo, vai. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Certo? Então, o que nós aprendemos? Que quando você se dispõe a entregar o seu culto racional a Deus, certo? Se apresenta a Deus, você vai inalar o que? Um perfume de Cristo. Quando fala um perfume de Cristo, fala de uma fragrância espiritual, certo? Por que a igreja ela é importante? Por que a igreja é importante? Porque na igreja, no nosso sistema de culto, é onde vai ter a ambiência espiritual que a gente precisa. No mundo vai ter? Não. Na live na sua casa vai ter? Não. Entende? Por quê? Porque a live não é presencial. Presencial vai ter uma ambiência espiritual. E essa ambiência que vai nos fortalecer em Cristo. Essa ambiência que vai nos dar força para buscar Deus. Essa ambiência de culto. Mas está vendo que o sistema já está introduzindo algumas coisinhas? É mais importante a live em casa, eu já mudo a live em casa, já coloco a Netflix, está entendendo? Por quê? Porque tirou os crentes da igreja, tirou os crentes do culto, tirou o crente da liturgia do culto, o crente morre. Peixe fora da água faz o quê? Morre. Está entendendo? O que tem no culto? Uma ambiência espiritual. Tem pessoas que dizem, mas a igreja somos nós. Gente, não tem, a gente é templo do Espírito Santo, templo da igreja. A gente é templo do Espírito Santo, mas precisa estar na igreja, porque é lá que a gente vai receber renovo, fortificação espiritual, está entendendo? Então, apresentando o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, vai gerar em nós o quê? Inalar o perfume de Cristo, que é uma ambiência espiritual. Ou o Vai. contrário, né? Você falou assim,